Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. Na semana passada, a greve dos caminhoneiros foi encerrada e, para que isso acontecesse, o presidente Temer concedeu uma redução de 46% no litro de óleo diesel. Acontece que essa redução não vai sair de graça. O governo vai ter que realocar impostos em outras áreas. Enfim, é uma história um pouco complicada, mas que vamos esclarecer agora. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza o advogado e tributarista Haroldo Benevides. Haroldo, obrigado pela sua presença. O tema é bastante teórico, assim, pouco entendível, meio complexo para as pessoas de um modo geral, mas essa redução de 46% no litro do diesel por 60 dias, o dinheiro vai sair de outras áreas através de outros impostos ou relocação. Eu gostaria que essa nossa conversa iniciasse com essa abordagem. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos da TV Fortaleza, né? Na realidade, o desconto que foi concedido pelo governo federal foi um desconto de 46 centavos no litro do óleo diesel, né? Especificamente sobre o preço do diesel. Esses 46 centavos, eles foram distribuídos em, vamos dizer, em dois segmentos. No primeiro momento, 16 centavos, ele foi distribuído através da redução de tributos. Os tributos que foram reduzidos foi a CID combustível, é a contribuição de intervenção do domínio econômico, é um tributo federal que foi instituído pela União e que ele incide diretamente no preço do diesel, diretamente nas refinarias. O outro tributo que foi reduzido foi o valor da PIS e da COFINS, que são também tributos federais que estão a cargo da União, que tiveram o seu valor reduzido. A CID combustível em média de 5 centavos e o PIS e COFINS em média de 11 centavos, o que juntos aí somaram uma redução em média de 16 centavos no litro. Os outros 30 centavos, esses vão ser subsidiados pelo governo federal, que é o que a gente chama de subversão. O que é que acontece? O governo federal, para poder atingir o patamar do acordo que foi celebrado junto com os caminhoneiros, à época da greve, ele vai custear dos cofres públicos, ele vai ressarcir a União dos outros 30 centavos para chegarmos ao patamar dos 46 centavos que foi o acordado. A forma como que o governo vai utilizar para repor sobre a lei de responsabilidade fiscal, que o governo federal ele tem que cumprir, para repor os cofres públicos são de maneiras diferentes, né? No primeiro momento, sobre a CID, a PIS e a COFINS, o governo ele tirou alguns benefícios, se a gente pode usar esse termo, para poder compensar essa perca de receita decorrente desses tributos, PIS, COFINS e a CID combustível. No primeiro momento, ele reonerou a folha de pagamento de alguns segmentos. E foram vários, né? Foram vários segmentos. A lei que foi aprovada, né, no projeto de lei que foi aprovado, na realidade, na Câmara e no Senado, ele onerava bem mais segmentos. No entanto, no momento que foi para a sanção presidencial, ele vetou e manteve algumas empresas, como o setor têxtil, como algumas empresas de distribuição, indústrias, ele manteve a desoneração. Os principais segmentos que foram reonerados, e aí nesse ponto específico, quanto da reoneração vai trazer um ganho de receita para a União em média de 700 milhões a 1 bilhão de reais até o final do ano de 2018.
As empresas que foram reoneradas foram algumas do setor de transporte aéreo de carga, empresas do setor farmacêutico, né? Então, foram várias empresas que o governo tirou uma fatia, vamos dizer, de um benefício que eles tinham para que ele fizesse a composição da receita. E na questão das exportações também teve problema Sim. para os exportadores, né? Sim. O governo federal, nós somos um país conhecido pela exportação de matéria-prima. Nós exportamos um volume bastante significativo e essa é a nossa maior força, a exportação de matéria-prima. O governo, com o intuito de incentivar que as indústrias e os exportadores fizessem o trabalho sobre os manufaturados, ele concedeu incentivos a esses exportadores, que é o que nós chamamos de reintegra. O que é o reintegra? Uma empresa de exportação, importante frisar que são produtos manufaturados. Esses benefícios são para empresas que transportam não matéria-prima, não produto bruto, são manufaturados. Que você exporta, o que é que acontece? O governo te ressarce de 2% do valor da sua exportação. Esse ressarcimento, ele pode ser feito em dinheiro, o contribuinte ele vai direto à Receita Federal e ele solicita administrativamente a devolução desse valor, como também o contribuinte pode ir à Receita e pleitear compensação desse crédito com outros impostos federais. Então, para os exportadores, sem dúvida, no caso dos manufaturados, sem dúvida era um excelente ganho, porque você tinha a possibilidade, além de a restituição em dinheiro, como também da compensação com outros tributos federais. Quando o governo tira um benefício desse, Paulo, o grande problema é porque a maioria dessas empresas, eles planejam como que eles vão trabalhar, como que eles vão operar durante o ano. Então, quando você tem uma perda de um valor, você acaba que tem que se reorganizar para que você consiga alinhar e que as coisas caminhem. Exatamente. Agora, no caso, toda essa engenharia aí, que o governo usou, engenharia tributária, ela vai valer só até o final do ano, né? Os benefícios do acordo que foi celebrado entre o governo federal e os caminhoneiros, ele tem a validade até o final do ano, sendo que o preço vai ficar congelado por 60 dias, né? E após os 60 dias, a cada 30 dias, ele vai voltar a ser corrigido e a gente não tem como diretamente hoje auferir como que vai ser a nova política de preços da Petrobras, até porque o presidente que estava, o parente, ele pediu demissão, né? Então, o que vai acontecer de fato é que se manter como está o patamar, tanto da política de preço, como dos impostos que foram tirados, isso também incluindo da indústria química, né, que também teve perda, como também dos produtores de refrigerantes, na Zona Franca de Manaus, também teve uma perda. Se manter, nós estamos falando num patamar para 2019, como o governo não vai mais subsidiar esse valor que vai ser pago, algo em torno de ganho de receita de 190 bilhões de reais no ano de 2019. Muito bem. Plenário da cidade, vamos fazer um breve intervalo e na volta eu continuo conversando com o advogado e tributarista Haroldo Benevides. Aguarde um instante só. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que vai. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza, emissora da Câmara Municipal.
Eu estou conversando com o advogado e tributarista especialista em tributos, do Benevides, ele que está mostrando para a gente como é toda essa dinâmica aí da redução dos 46% do preço do óleo diesel que foi concedida pelo governo. Haroldo, agora, como é que essa dinâmica assim do preço, né? Porque a gente ouve assim, por exemplo, a gasolina aumentou 2%, não sei o quê, na Petrobras, mas chega na bomba é 0,1%. Como é que é isso aí? Como é que é essa composição? Paulo, na verdade, o preço do combustível da distribuidora, eu falo até da refinaria, né? Vamos começar do polo inicial até o final. Ele funciona da seguinte forma. A Petrobras, ela extrai o petróleo bruto e encaminha para as refinarias. Junto com essa refinaria, nós temos os importadores, porque hoje ainda em média de 20% a 30% do combustível, falando a título do diesel, ele ainda é importado. Então você tem ali, junto com a refinaria, os importadores. A refinaria, ela repassa o combustível para as distribuidoras e as distribuidoras são responsáveis por fazer a venda, que é o que a gente chama de venda de varejo, que são para os postos de combustível, que é o que a gente vai abastecer no dia a dia. Toda essa cadeia, ela existe entre ela diversos tributos que incidem em cada operação específica, né? Então, quando a gente fala do CID, da PIS e COFINS, são tributos que incidem entre a operação e a distribuidora, fica entre a refinaria e a distribuidora. E a gente tem uma outra fatia, que é uma fatia considerável também, que é a fatia de ICMS, que é um imposto que cada estado cobra decorrente da comercialização, o imposto sobre circulação de mercadoria ou serviço. Que aqui no Ceará são 29%, né? 29% Quer dizer, na gasolina. 1/3 do litro, do preço do litro da gasolina é imposto estadual, ICMS. 1/3 do preço da gasolina, praticamente, é ICMS. No diesel, a fatia corresponde um pouco menos. No diesel, a fatia corresponde a 16% do valor. Do ICMS. Do ICMS, do preço. O que é que, vamos dizer, o grande detalhe? As alíquotas, o PIS, o COFINS e a CID, eles são impostos que, como são cobrados na distribuidora, eles têm geralmente um valor fixo a se cobrar. É o preço que é vendido lá. No momento que você trabalha em cima de uma política de preço, como a gente está vivendo hoje, que é o barril de petróleo, ele está sendo considerado para a venda interna no Brasil o preço internacional, né? E a oscilação do preço do dólar, que também implica diretamente nos valores que nós compramos do combustível, a Petrobras de 2017, eu acho que de agosto de 2017, para data de hoje, nós tivemos um aumento de 60% do preço do combustível, 60%. E o ICMS, ele é um tributo que incide no final da cadeia. Ele está entre a distribuidora e o posto de combustível que vende o combustível para a gente. Então, nós estamos falando aqui de uma receita que ela é oferida de duas formas, em cima da alíquota, que é o que nós estamos tratando, que é o de 29% no diesel e 16% da gasolina, e em cima da base de cálculo, que é o valor que ele está cobrando essa porcentagem. Então, considerando esse aumento considerável nos combustíveis, de 60%, só considerando do meio de 2017 até hoje, a gente está considerando uma alíquota em cima de um valor muito maior. Está se pagando ICMS, o imposto estadual, em cima do valor do combustível muito maior. Agora, no caso, a Petrobras, o país extrai mais de 1 milhão, quase já chegou a extrair 2 milhões e 800 mil barris por dia. Mas a Petrobras, ela avalia o preço do barril de petróleo que é extraído pelo custo brasileiro e pelo custo internacional. Aqui no país se produz mais barato o petróleo. Desde quando surgiu a descoberta do pré-sal, nós visualizamos de que foi bastante divulgado, noticiado, de que nós seríamos autossuficientes. E é bem verdade essa situação.
O que acontece é que a política de preço implementada, ela foi uma política de preço que visa o preço internacional, é o que está sendo comercializado internacionalmente sobre o barril. Hoje, se nós temos a possibilidade hoje, como as ações da Petrobras são na Bolsa e eles têm que apresentar os balanços, se você tiver curiosidade de ir visualizar esses balanços que são apresentados, nós temos que o preço médio hoje do barril produzido dentro do país gira em média de 20 dólares o barril. E está sendo comercializado hoje pelo mundo em média de 70 a 80 dólares o barril. Então, realmente existe um valor considerável do preço de custo, vamos dizer assim, sem tributos. Importante frisar que esse valor que eles divulgam são o preço do barril de petróleo sem tributos, com o que é vendido internacional. Então, mas, no caso, esse petróleo que é produzido no Brasil a 17, 20 dólares um barril e a 70 ou 80 dólares no exterior, para todo o petróleo, ela considera o valor internacional. Sim. E não o valor local. Sim, daquele que é produzido aqui. Sim, é a política de preço. Foi a Mas política isso aí realmente encarece muito, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Muitos economistas questionam, né, a política e falam que realmente por ser uma estatal, pelo menos, é uma empresa que o maior domínio, cerca de 63% das ações é do governo, ela deveria implementar situações de prática de preços onde não impactassem tanto no preço do consumidor. Afinal, nós somos nós diretamente somos implicados com a política de preço, né? Nós estamos pagando o preço maior, o custo está saindo da população, está saindo do povo. Exatamente. E fugindo um pouco dessa questão tributária, a gente assistiu ao longo de toda a greve dos caminhoneiros, na minha avaliação, uma situação um pouco injusta da grande mídia, que mostrava assim as consequências da greve, consequências nefastas para toda a população, mas a mídia deixou de mostrar as causas da greve, né, o porquê da greve. E essa questão do barril de petróleo local e outras questões ligadas aos motoristas foi muito pouco discutido ou quase nem foi discutida. Os caminhoneiros, eles tiveram aí um pleito de várias demandas. Uma delas foi a redução do preço do óleo diesel, né? Tiveram também a questão dos pedágios, que era cobrado, mesmo já existindo uma lei federal, importante frisar. Existia uma lei federal que já desautorizava a cobrança dos caminhoneiros do pedágio quando estava com o eixo suspenso. Exatamente. É aquele quando você não está carregado, né? Exatamente. Quando você não está carregado. E mesmo assim, grande parte das empresas de pedágio em São Paulo, em outros estados, eles cobravam. Então, entraram com liminar e suspenderam. Suspenderam e fizeram a cobrança. Então, assim, o pleito realmente era um pleito que visava uma melhoria num determinado segmento, porque nós estamos sendo constantemente, o que eu falo, bombardeados com novos impostos, com novas alíquotas, novas cargas tributárias, e chegou num patamar que os caminhoneiros visualizaram que estava insustentável e resolveram fazer a greve, o que é plenamente aceitável. Porque uma vez eu li um texto dos caminhoneiros, o custo de tudo, né? Sim. Então sobrava realmente muito pouco numa viagem né? E para também a população, do modo geral, atentar da importância que o caminhoneiro tem na política nacional de abastecimento, tudo. Se você onera no principal insumo que ele tem, que é o combustível, vai tornar mais caro o frete, tornando mais caro o frete, torna mais caro o produto. O produto ficando mais caro vai chegar aqui com uma base de cálculo maior, onde vai incidir um maior imposto e vai chegar mais caro para o nosso bolso. A conta é simples. E só para encerrar, infelizmente, no caso para os caminhoneiros, eles não poderiam aumentar o frete em função do óleo diesel mais caro, né? Não tinha esse poder como tem a indústria, o comércio, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você está ali naquele patamar do caminhoneiro, onde ele tem um custo para trabalhar, e você trabalha em cima de fretes que você consegue. Você está ali visualizando ali em empresas, em situações que podem lhe dar, vamos dizer assim, esse trabalho. E todo mundo está cortando despesa. A realidade é que as empresas hoje estão enxugando. Quando você fala em aumentar um custo, é complicado. Hoje, dentro da realidade que nós estamos, sim. Muito bem.
eu quero agradecer ao Haroldo Benevides, advogado tributarista, pelos esclarecimentos que aqui a respeito dessa questão do desconto de 46% do litro do diesel e todas as consequências para a economia. Haroldo, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu conhecimento aqui nesse assunto. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Prazer também. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.